Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós iremos desenvolver a aula número 14 do nono ano. E o tema da nossa aula é Crise de 1929 e os regimes totalitários. Para isso, nós temos os seguintes objetivos a serem atingidos. Recordar a situação dos Estados Unidos na crise de 29, apontar as críticas do liberalismo e consequente polarização política, detalhar as características dos regimes totalitários e exemplos destes, explicar o fascismo sobre o contexto da Itália, com destaque à Marcha de Roma e as ações de Mussolini no poder, distinguir o nazismo sobre os antecedentes da Alemanha, surgimento do Partido Nazista, seus inimigos, ideologia e propostas sob a liderança de Hitler. Antes de mais nada, vamos lá, já pegue o material da aula. Lápis, caneta, borracha, caderno para fazer as anotações de todas as informações que vocês considerarem importantes, que vocês irão utilizar depois, bem como dúvidas, se assim surgirem, e também o livro didático, porque ele é seu maior parceiro nesse momento. Ainda, volto a frisar, importante que vocês mantenham tudo em ordem, porque nas atividades que vocês deverão fazer depois dessa aula, pelo menos o material está ali ao seu alcance. Agora vamos iniciar? Relembrando só um pouquinho, com o fim ali, com a queda da Bolsa de Valores, o auge da crise, os Estados Unidos reduziram e muito o capital que eles investiam na recuperação dos países afetados pela guerra. Com isso, a crise econômica e o desemprego em massa se instalaram em todos os países e em todo o mundo. Desta maneira, começaram a surgir muitas críticas em relação ao liberalismo. Por quê? Porque esse sistema político-econômico, vamos assim chamá-lo, ele não deu conta de conter a crise. Então, o mundo passou a ver uma polarização política. De um lado, nós tínhamos trabalhadores, ativistas políticos e intelectuais que criticavam o capitalismo por acreditar que ele era o responsável pela crise e defendiam o quê? O socialismo, porque lá na União Soviética não estava acontecendo crise, esta não estava sofrendo os efeitos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Já do outro lado, nós temos setores de classe média e a grande burguesia, que eles tinham uma preocupação que houvesse essa revolução em todo o mundo, tornando o mundo socialista. Eles defendiam o que então? Propostas autoritárias, com o propósito de defender o capitalismo contra a ameaça comunista e também recuperar os valores nacionais. Então, essa intervenção direta do Estado, mas de maneira autoritária, um pouco diferente do que a gente viu na última aula ali do New Deal. Quais são as características desses regimes totalitários? Seria a centralização na figura de um líder ou de um grupo político, abuso da autoridade no exercício do poder, inclusive utilizando a força se necessário for, o nacionalismo exacerbado, o nacionalismo exagerado, o meu país é mais importante que eu mesma, o militarismo, expansionismo e a eliminação das liberdades individuais, porque isso é ditado pelo líder ou grupo que está liderando naquele momento. Nós temos exemplos de regimes totalitários. Em Portugal, o salazarismo de Antônio Salazar. Na Espanha, nós temos o franquismo de Francisco Franco. Mas também temos a Itália, o fascismo de Benito Mussolini. E a Alemanha, o nazismo de Adolf Hitler. Então percebam que não centralizou apenas num país, mas nós vamos ter dois que vão se destacar, o nazismo e o fascismo. Vamos começar analisando o fascismo primeiro,
Coloquei aqui para vocês o fácio, que é o símbolo do fascismo, né? Percebam essa quantidade de varetas ali no machado, a força, a união, né? Para manter esse país liderando. Qual foi o contexto que o fascismo se instalou na Itália? Foi com o fim da Primeira Guerra Mundial, que a economia italiana estava péssima, em crise extrema. O resultado da Primeira Guerra Mundial foram cerca de 500 mil mortos e 400 mil mutilados. As empresas italianas acabaram fechando em grande quantidade e o desemprego, consequentemente, atingiu níveis muito elevados. Aí surgem dois grupos contrastantes dentro da Itália. De um lado, a crise do pós-guerra e o fortalecimento das organizações operárias fizeram avançar as propostas socialistas, que eram sob influência da União Soviética. Mas do outro lado, nós tínhamos desempregados, ex-combatentes e antigos socialistas que fundaram o Face de Combattimento, que seria um grupo liderado pelo Benito Mussolini, que tinham por objetivo combater os comunistas, a democracia liberal e também organizações operárias e socialistas. Então percebam esse medo que o socialismo tomasse conta da Itália, por isso esse fortalecimento por meio de um regime forte. Qual vai ser o auge? Marcha sobre Roma. Ela ocorre em outubro de 1922 e ela é promovida por fascistas. Esse evento ele fez com que o rei convocasse o líder, conhecido por Duce, ou o condutor, que era o Benito Mussolini, e a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Era um cargo extremamente importante dentro da Itália, é basicamente ele quem manda na Itália, ele quem vai criar as regras, o que pode ser feito e o que não pode. Muito bem, quais são as ações do Benito Mussolini no poder? Ele acabou com todos os partidos políticos que faziam oposição ao seu, censurou a imprensa, porque é importante que a imprensa coloque notícias boas em relação ao seu governo. Criou a polícia política que vigiava e punia quem fazia oposição ao seu regime político. Agora nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre a questão do nazismo da Alemanha. Coloquei também a suástica como símbolo do nazismo. Muito bem, quais são os antecedentes? República Weimar, que foi o resultado de uma revolução conduzida por socialistas e liberais, que foi proclamada em novembro de 1918. Outro antecedente que não dá para tirar de evidência, a questão da assinatura do Tratado de Versalhes. Esse documento ele foi considerado pelos alemães como humilhante, pois colocou a Alemanha como a grande responsável pela guerra, responsável por pagar todos os danos e ainda entrar numa paz meio que punitiva. Para pagar as dívidas de guerra, o governo de Weimar ele contraiu empréstimos principalmente dos Estados Unidos e isso só fez aumentar a dívida externa. As dificuldades enfrentadas pela Alemanha foram desemprego, a concentração de renda num pequeno grupo, o empobrecimento da classe média e da classe trabalhadora. Então, há a questão da fundação em 1919 do Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Embora tenha socialista no nome, quero que vocês entendam, eles não eram socialistas e nem a favor desse sistema, tá? Eles ainda proclamavam a superioridade da raça ariana, que os arianos seriam os melhores, os clarinhos dos olhos azuis, melhores e, portanto, deveriam
deveriam se manter acima, eles deveriam se impor em relação aos outros. Eles tinham esse direito, eles eram a raça pública, aliás, raça pura, não pública, né? Exploravam o sentimento nacionalista da população alemã. Lembram que eu falei como característica dos regimes totalitários a questão do nacionalismo exagerado ou exacerbado? Aqui a gente vê muito isso. Prometiam o Partido Nazista resgatar a honra nacional que foi denegrida com a assinatura do Tratado de Versalhes. E ainda defendiam a destruição dos principais inimigos da Alemanha. Mas quem era inimigo alemão? Vamos entender? Externamente, eram todos os países que fizeram com que a Alemanha assinasse o Tratado de Versalhes, que impunham essa assinatura. E internamente, quem estava dentro da Alemanha, quem era considerado inimigo? Os judeus, que eram acusados de conspirar contra a Alemanha, os comunistas e também o governo republicano e liberal de Weimar. Então, neste sentido, a gente entende um pouquinho de onde vem a ideia expansionista, a ideia de perseguição aos inimigos. Sobre o nazismo, quais eram as propostas que de certa forma agradaram as pessoas, principalmente os trabalhadores? Reforma agrária, ou seja, uma redistribuição de terras sem a necessidade de indenização, a nacionalização dos grandes grupos empresariais e a participação dos trabalhadores nos grupos, nos lucros das empresas, a anulação das dívidas dos agricultores, preços melhores para as colheitas e salários dignos para os operários. Nazismo no poder. Eles entram no poder em julho de 1932, quando vencem as eleições do Reichstag e o parlamento alemão. Em janeiro de 1933 é que o Hitler assume a chefia do governo alemão. E os nazistas, eles incendeiam o prédio do parlamento alemão e ainda responsabilizam os comunistas. Aí foi um pretexto para decretar o estado de emergência, acabar de fato com o parlamento, prender as principais lideranças de esquerda e ainda fechar todos os partidos. Assim, inicia a ditadura nazista na Alemanha. Ditadura esta que vai tirar a Alemanha da crise que enfrentava, tornar uma grande potência e liderar boa parte da Segunda Guerra Mundial. Quanto à ideologia e as principais ideias do nazismo, ela era composta por expansionismo, belicismo, que seria a questão do uso de armas, nacionalismo e racismo. Mas dois eu quero destacar para vocês, o pangermanismo e o espaço vital. Pangermanismo seria a união de todos os territórios que tinham a sua formação com base em populações alemãs, compondo assim a grande nação ariana. Seria também relacionada à questão do Terceiro Reich, se vocês encontrarem alguns livros. E o espaço vital, todos os povos considerados pelos nazistas como inferiores deveriam ser dominados, garantindo territórios onde a nação ariana ou alemã pudesse se desenvolver plenamente, sem esses vermes como Hitler afirmava. Na próxima aula a gente vai falar novamente sobre a Segunda Guerra Mundial e mais informações de como foi esse desenrolar. Agora vocês vão para a atividade. Espero que tenham compreendido. Bons estudos a todos. Até a próxima e tchau!